Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer essa touca. É uma touca muito versátil, porque ela é uma touca de culinária, também é uma touca cirúrgica. Você pode fazer combinando com avental, pode fazer combinando com uma máscara, pode fazer combinando com um uniforme. É fácil de fazer e é uma gracinha. Se você faz parte de grupos de costura para iniciantes, principalmente em outras redes sociais, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Se inscreva, não deixe de curtir e ative as notificações. Para cortar um círculo de 20 centímetros, a gente vai amarrar em uma caneta fantasminha uma fita, uma linha, qualquer coisa que não seja elástica, medir 20 centímetros. Depois a gente segura bem na quina, bem na pontinha e passa a caneta dessa forma, sem deixar que a outra ponta saia do lugar. Já está marcado exatamente como a gente vai fazer. O tecido está dobrado em 4. Aqui no canal eu já mostrei outras formas de cortar um círculo. Se você ficou em dúvida com essa forma, dá uma olhadinha que você vai ver outras maneiras que eu uso para cortar. Eu só quis mostrar mais um jeito que você pode fazer. Aqui eu tô cortando o tecido e depois, quando a gente abrir, vai estar um círculo perfeito. De um lado ao outro, nosso círculo mede 40 centímetros. Tanto na horizontal quanto na vertical. Se você dobrar e medir o meio, vai ser esse tamanho. Eu vou usar também duas faixas medindo 36 por 7 centímetros. Corto 2 vezes esse tamanho. Agora, eu dobro ao meio essas duas faixas, na parte onde mede 36 centímetros, ficando 18 por 7. E aí, na parte aberta da dobra, eu vou fazer uma marcação. Eu vou medir 4 centímetros e meio e vou marcar. Vou arredondar da parte onde está a dobra até onde eu marquei 4 centímetros e meio, que é na ponta onde está aberto. Você pode fazer isso à mão livre, pode usar um prato, uma régua como eu estou fazendo aqui, o que você achar melhor. Aqui eu já vou cortar direto. Se você for usar tesoura, você marca e em seguida corta. Quando você abrir, você vai ter duas faixas iguais a essas. A gente vai usar ainda uma faixa medindo 7 por 60 centímetros, que é por onde a gente vai colocar o elástico. Vou usar um debrum medindo 3 por 36. Esse debrum é opcional. Eu vou usar para fazer um enfeite na aba da minha touca. E agora eu vou preparar as partes para montagem. A faixa de 60 centímetros eu vou dobrar ao meio, encostando avesso com avesso. O lado certo fica para fora. E aí eu vou vincar ou passar, arrumar de alguma forma que facilite na hora de costurar. Vou passar uma costura de segurança com a margem de meio pé de máquina para fechar essa faixa. Vou fazer um sanduíche com as duas partes da aba, direito com direito, e o nosso debrum dobrado no meio. Se você não for usar o debrum, você pode colocar somente direito sobre direito na aba, que a gente vai passar também uma costurinha na parte reta. Agora eu vou para a máquina e passo essas duas costuras.
Agora eu vou pegar a nossa parte redonda e vou dobrar em 4 para marcar o meio, tanto na altura quanto na largura. Vou fazer um pique em cada uma das pontas. Vou marcar o meio também da nossa faixa, que tem 60 centímetros. E também vou marcar o meio da nossa aba. Se você abrir a aba, ela vai estar dessa forma. As duas partes com o debrum no meio. Agora, a gente vai pegar 20 centímetros de elástico e vai passar por dentro da canaleta que a gente fez com 60 centímetros. O meu elástico tem 2,5 centímetros de largura. Aí a gente vai passar por dentro da canaleta e vai segurar em uma das pontas e passar uma costura prendendo. Depois de prender, eu levo o meu elástico até a outra ponta com a ajuda do passador de elástico. E quando chegar lá na outra ponta, vou fazer a mesma coisa, passar uma costura para fixar ele ali, tomando cuidado do elástico não virar por dentro dessa canaleta. O elástico vai ficar dessa forma. Aí a gente vai abrir a nossa aba e colocar o nosso elástico no meio. A gente vai prender a primeira parte, o lado aberto da aba para cima, o lado aberto do elástico para cima também, para o lado de fora. E aí a gente passa uma costura, prende de um lado, ajeita o elástico, faz a mesma coisa do outro lado. E aí tá pronta toda a volta da nossa touca. Eu vou passar um pesponto no debrum, só para fixar ele para cima, para ele ficar dobradinho. E quando você desvirar a parte de fora, a volta toda vai ficar assim. Agora a gente vai fazer a montagem. Aqueles 4 piques que a gente fez vai ser o nosso guia para colocação da faixa em volta da touca. A gente vai fazer o seguinte: se a tua estampa tiver lado certo, você acerta o lado para frente da touca, e aí você vai colocar o pique da aba com o pique da frente. Vai alfinetar. Depois você vai pegar a junção do elástico com a aba e vai colocar no próximo pique, tudo direito com direito. Vai alfinetar também. Faz isso nas duas laterais. O encontro da aba com o elástico no pique lateral. E depois o pique que você fez na faixa de 60 centímetros com o pique da parte de trás da touca. Na parte da frente, que é a parte da aba, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai deixar do meio para o lado esquerdo 3 centímetros, do meio para o lado direito 3 centímetros. E aí, a partir daí, a gente vai começar a fazer pregas. Eu faço 3 pregas para um lado, 3 pregas para o outro, e assim fica a sobra que dá certinho com o restante da aba. Eu gosto de fazendo de um lado e do outro ao mesmo tempo, para ficar mais simétrico. Eu faço uma prega de 1 centímetro mais ou menos de entrada, uma distância de 2 centímetros mais ou menos entre elas. Fazendo 3 de cada lado, o que sobra vai dar certinho para o final da aba. E depois de acertar a parte da frente, a gente vai para a máquina.
A gente vai começar a passar costura por uma lateral e vai passar a volta inteira. Na parte do elástico, a gente vai esticando e costurando. Então, eu começo costurando pela parte da aba. E a parte da aba vai ser facinho, porque você já preguiou ela toda. Então, é só passar costura de um lado a outro. Depois, na sequência, a gente já continua no elástico. E aí, sim, esticando toda a faixa que tá com elástico, para dar certinho com a nossa touca. Cheguei na parte do elástico. Agora, com paciência, eu estico um pouquinho o elástico, costuro um pedaço, estico mais um pouquinho, vou costurando. Isso sem retirar o alfinete que marca o meio, para que a divisão do meu franzido fique bem parecido. Quando chegar no final, as duas partes, tanto a parte da touca quanto a parte do elástico, vai ter acabado. Agora você pode fazer o acabamento dessa costura com o zigue-zague bem na beiradinha ou com overlock se você tiver. Agora eu vou usar uns retalhinhos para fazer um enfeite para minha touca. Vou pegar um pedaço de tecido medindo 7 por 10 e vou passar duas costurinhas deixando o meio aberto. Em seguida, eu abro assim ao contrário, deixando a costura no meio e passo uma costura em cada ponta. Agora eu corto o excesso de tecido, porque a peça é bem pequenininha, para a hora de desvirar não ficar muito tecido lá dentro. E desviro. Fiz uma canaleta com o tecido contrastante, medindo 10 por 2 centímetros. Aí eu passei uma costura e desvirei. Agora eu vou fazer tipo um leque com o nosso quadradinho de tecido. E vou finalizar como um lacinho, pregando o meio do lacinho. Agora eu vou costurar à mão esse lacinho na minha touca. Vou cortar o excesso de tecido para finalizar. A touca tá pronta. Espero que você tenha gostado. Para ativar as notificações é fácil. Aqui embaixo do vídeo tem um sininho. Quando você clicar nele, o YouTube vai perguntar se você quer ser notificado sempre que tiver um vídeo novo ou algumas vezes. Você clica em sempre e toda vez que tiver um vídeo, o YouTube avisa primeiro para você.